Sejam bem-vindos ao 11º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco temos alguém que, apesar de ainda ser bastante jovem, conta já com um currículo invejável naquilo que é a ideia do Quatro Cantos do Mundo. Sandro Imbaló, defesa central, defesa esquerda, de apenas 27 anos, que conta já com 7 países no currículo. Sandro, antes de começarmos esta nossa conversa, deixo-lhe o meu agradecimento. É um gosto enorme para nós tê-lo aqui. Boas, Diogo. Obrigado, Diogo, por teres-me convidado para fazer esta conversa, para termos esta conversa. Não vou dizer que é uma entrevista, porque, pronto, é uma conversa, já me estou a sentir à vontade também. E pronto, estou feliz de ter a oportunidade de conversar contigo e explicar um pouco da minha vida também. E vamos lá. Vamos a isso. E, Sandro, antes de começarmos, e só para contextualizarmos quem nos vê e quem nos ouve, acho que é importante explicarmos como é que foi o teu percurso até aqui. A primeira aventura do Sandro no estrangeiro foi em 2014, 2015, em Espanha, ao serviço do Atlético de Madrid, nas camadas jovens. O Sandro segue depois para a Itália. Eu estou aqui a olhar para as minhas cábulas, que é um percurso um bocadinho extenso. Para a Itália e representou Génova, Estónia no Tallinn Kalev, no Chipre joga no Hermes Aradipu, Inglaterra no Dulwich Hamlet, Finlândia no Ásia Oulu, e por fim o último clube que o Sandro representou foi o Al Naft no Iraque. Estávamos aqui a falar em off que há novidades em breve e vamos poder juntar mais um clube e mais um país a esta lista. Sandro, se calhar até começamos por aí, se pudermos partilhar o que é que se vai suceder na sua carreira entretanto. Podemos partilhar, sem problema. Assinei agora com o clube da Arábia Saudita, da segunda divisão, que é o Al-Khazumar. O treinador é português, chama-se José Garrido. E isto foi tudo muito rápido. Foi quando a semana passada estava em casa e recebo uma chamada do meu empresário a dizer que eles estavam interessados e que, pronto, entramos em negociações. E foi tudo muito rápido. Eu também não pensei logo duas vezes. A Arábia Saudita está a crescer, é um país em crescimento, está a investir muito. Como podem ver, os jogadores que estão aí para lá, Ronaldo, Benzema. E eu achei que era uma excelente oportunidade, como financeira, também desportivamente, como eu. E pronto, é agarrar a oportunidade e dar o melhor. Sandro, lá está, é bastante jovem, como falámos, tem apenas 27 anos, mas a verdade é que vai já para o 8º país fora de Portugal na sua carreira. A minha pergunta é, isto sempre foi um objetivo, ou seja, conhecer novos países e novas culturas, ou foi algo que foi surgindo e que foi acontecendo com o avançar da sua carreira? Eu acho que foi algo que foi surgindo, porque eu não gosto muito de viajar, sou uma pessoa que gosto muito de estar em Portugal, é o meu país. E é que o trabalho, a pessoa tem que estar aberta a situações destas, deixar a família para trás, os amigos, para perseguir o sonho. E pronto, basicamente foi isso. Foi algo que foi surgindo ao longo do tempo também. Sandro, e começando esta nossa viagem pela sua carreira, deixou Portugal, na altura representava os Júniores da União de Leiria em 2014, rumou ao Atlético de Madrid. Pergunto, quão difícil foi para um jovem de 18 anos, ainda para mais alguém bastante ligado à família, como estava a dizer, deixar aqui o conforto do lar e emigrar em busca de um sonho? Foi um bocado difícil, não vou mentir, foi um bocado difícil deixar, sobretudo a minha mãe, que eu sou uma pessoa muito ligada à minha mãe, e sair de Portugal, assim, aos 18 anos, porque ainda também estava a estudar, não tinha acabado os estudos, foi um bocado difícil para mim. A adaptação foi difícil, mas depois, graças aos colegas que eu tive lá também, e às pessoas do Atlético de Madrid que me acolheram super bem, facilitaram um pouco a adaptação, mas é difícil mesmo. Sandro, estamos a falar de um dos grandes clubes a nível europeu. Acho que é a maneira certa de descrever o Atlético neste momento. Como é que surgiu esta possibilidade de rumar o Atlético tão jovem? Foi, como referiste, nesse ano de 2014, no Campeonato Júnior, eu era júnior no primeiro ano e já estava a jogar a titular regularmente e nessa época até fiz 2 gols ao Porto. Não sei se és do Porto ou não, mas pronto, fiz 2 gols ao Porto. E no final da época tivesse 2 propostas. O Porto queria que eu fosse para lá e o Atlético fez a proposta também.
mas eu tinha que ir à experiência durante um mês, jogar, e eles queriam me ver a jogar com a equipa, ver como é que eu se me adaptava. E pronto, correu bem, joguei bem em todos os jogos que fiz e assinei o contrato. Foi um ano e depois Génova. Exatamente, exatamente. Sandro, ficou a viver nas instalações do clube. Pergunto isto porque acredito que, caso não tenha acontecido, que não seja propriamente fácil para alguém tão jovem, digamos assim, não se perder numa das grandes capitais europeias como é Madrid. Acredito que haja ali muitos estímulos e que não seja fácil gerir tudo isso, não é verdade? Não é fácil. Não, nós estávamos numa casa, como eu vou explicar, era uma vivenda que tinha 6 quartos, mas éramos só 3 atletas. Era uma casa enorme para nós. Cada um tinha o seu quarto, o seu espaço. E depois tínhamos as cozinheiras que vinham a casa de manhã, faziam já o almoço e deixavam também o jantar. E era assim todos os dias, ou seja, não nos faltava nada. Para ir para os treinos tínhamos o autocarro do clube que vinhas-nos buscar. E depois pronto, tínhamos tudo. Ali tínhamos tudo mesmo. E desfrutou de viver em Madrid? Muito, muito. Madrid, acho que foi uma das cidades que eu mais gostei de viver. Acho que foi a cidade que eu mais gostei. Já estou a responder à tua pergunta. Exatamente, exatamente. Já tínhamos falado disto aqui em off, é verdade. Sandro, se não me engano, cruzou-se com o Theo e com o Lucas Hernandes no Atlético. Se calhar, provavelmente, os jogadores com mais nome dessa fornada e provavelmente daqueles com quem partilhou o balneário. Já dava para perceber que eles tinham ali algo de diferente e que podiam chegar ao patamar em que estão atualmente? Na altura, o Lucas, que era o central, o mais velho, o irmão mais velho, ele já estava com a equipa B. Certo. Ou seja, eu, como era da mesma posição que ele, nos Júniors, eu jogava a central e o Theo Hernandes, que era o irmão mais novo, jogava lateral esquerdo. Nunca tive a oportunidade de jogar lado a lado com o Lucas. Mas pronto, já se via. Principalmente o Lucas. O Lucas era uma máquina. Tinha uma intensidade, era muito forte nos duelos defensivos, tudo. Já se via mesmo que era jogador. E acredito... Força, força, força. O Theo não tanto. O Theo era mais brincalhão, via-se que não levava futebol, parecia que não levava futebol a sério, mas tinha qualidade, como eu. Mas o Lucas era o que se sobressaía mais mesmo. Mas acredito que hoje em dia seja interessante, sei lá, em conversas com amigos ou algo do género, está a ver um jogo do Milan ou do Bayern, da seleção francesa, e dizer, pá, fui colega de equipa deste rapaz que está aqui a jogar. Acredito que dê conversas, pelo menos. Acontece muitas vezes isso, acontece. Sim. Pá, nem todos podem chegar lá acima. A verdade é essa. Mas pronto, estamos na luta ainda. Exatamente, e acho que só pode estar orgulhoso da carreira que tem feito, porque tem aqui um percurso bastante interessante. Sandro, eu tenho uma questão também que quando estava a preparar a entrevista e esta parte do Atlético me surgiu. Associa-se muito o Atlético àquele estilo de jogo do Diego Simeone, aguerrido, taticamente os jogadores muito disciplinados. Pergunto, isso era algo transversal aos escalões de formação? Ou seja, era algo que vos incutiam também, por exemplo, na equipa de júniores? Sim, era assim. Lá era assim. Da maneira que jogava a equipa principal, era como nós tínhamos que jogar. Porque lá está, no Atlético Madrid, nós íamos várias vezes treinar a equipa principal e tínhamos que estar, entre aspas, preparados para o que se pedia, para a exigência também. Física, tática, tudo. E sim, era assim que eles trabalham muito bem nesse aspecto. E chegou a ir à equipa principal também? Sim, cheguei a ir umas 6, 7 vezes durante o ano, mas ia irregularmente, digamos. Tenho um episódio, se quiseres fazer, vou-te contar. É engraçado, mas sim, ia regularmente à equipa principal. Força, força. O que eu procuro mesmo neste podcast são estas histórias. Ok, por exemplo, isto foi na semana em que eles iam jogar o derby contra o Real Madrid e eu fui chamado para treinar a equipa principal. E eu estava a fazer de... Quem é que era o central do Real Madrid na altura? Não me lembro. Mas eu estava a fazer de defesa do Real Madrid e eles eram um Atlético, pronto. E estávamos a fazer bolas paradas. E, no entanto, houve uma bola aérea que eu saltei com o Mandzukic e o jogo era no dia a seguir. Saltei e pisei no tornozelo dele sem querer. E lesionei. Eu tinha 18 anos, entrei em pânico, o treinador começou a gritar aos berros, a insultar-me mesmo, que ele estava chateado, não é normal, eles iam jogar contra o Atlético Madrid, contra o Real Madrid, e pronto, eu fiquei em choque. Mas depois veio o Griezmann, vieram os mais velhos também,
Disseram, não te preocupes, era assim. Mas acredito que tenha ficado aí umas semanitas sem ir treinar a equipa principal, não? Liguei logo para o meu pai e disse, pai, epá, fiquei hoje entrando, não. Ele é muito intenso, o treinador é muito, muito intenso, muito exigente também. Ele vive mesmo aquilo, vive mesmo futebol. Mas pronto, epá, um miúdo de 18 anos ali, lesionar o Manzukic antes do jogo de Real Madrid, ai, é um perigo. Mas pronto, fica a história, pelo menos, fica a história. Sandro, e como é que se dá depois a mudança para a Itália, também para um bom clube, o Génova, uma boa liga, novamente para os escalões de formação, primeiro, chegou a treinar também na equipa principal. Como é que se dá esta mudança? Foi também no final da época, mais uma vez. Na altura havia dois clubes que estavam interessados, que era a Fiorentina e o Génova. Mas o Génova chegou-se logo à frente, da maneira que me trataram foi muito boa. E ofereceram logo os 3 anos de contrato. Tudo explícito, 5 estrelas mesmo, e eu decidi. E achei que o Génova na altura era mais fácil chegar à equipa principal. Porque a Fiorentina é um clube maior e não apostam tanto na formação como o Génova. Isso aí também é um ponto interessante e que se calhar muitos jovens hoje em dia não pensam tanto, ou seja, claro que se tivermos um grande clube interessado em nós é difícil dizer que não, mas fazer essa gestão de, ok, se calhar vou dar aqui um passo intermédio para depois, se calhar é Exato. algo importante e muitos não pensam, acredito eu. É muito importante isso é muito importante, porque o que é que adianta, por exemplo, ir jogar para o Real Madrid, fazes 2, 3 anos ali, e depois, sei lá, encontras uma segunda B, uma segunda divisão, ou se calhar vais para um Retafe, jogas, pá, e tens mais oportunidades de ficar na equipa principal, porque há menos poder financeiro, entre outras coisas. Quando digo aos jovens, vocês têm que vivam o dia a dia, não pensem no quero ser grande, vivam o dia a dia, aos poucos, senão vai ser complicado. Parece-me um excelente conselho, sem dúvida Não, nenhuma. é o que eu digo. Sandro, há também aqui uma questão que eu acho que já caiu um bocadinho o mito de que o futebol italiano é defensivo. Ok, se calhar aqui há uns anos dizia-se muito isso, mas acho que esse mito já se vai perdendo um bocadinho. No entanto, eu acho que é inegável também que há uma excelente escola no ponto de vista defensivo em Itália. Sendo o Sandro um defesa central, sentiu isso, sentiu que evoluiu bastante conhecendo esta realidade em específico? Muito, muito. Tudo o que aprendi, tudo o que eu sou neste momento, deve-se a ter jogado em Itália. Taticamente, defensivamente, fisicamente também, muito exigente. Mas ali ensinam-me mesmo coisas que, epá, eu gostaria que todos os defesas centrais fossem em Itália, jogassem lá 2, 3 anos, e eu sair dali top. Eles são Pois muito. era um bocadinho isso, e eu gostava de tentar perceber o que é que distingue os clubes italianos nesse aspecto em específico. Ou seja, disse que lhe ensinaram muita coisa, consegue pormenorizar, eventualmente, explicar melhor? Em termos de posicionamento defensivo, eles têm muito aquela mentalidade de antes de marcar, temos de defender bem. Se defendemos bem, ganhamos o jogo. É sempre assim que eles vão com essa mentalidade. E trabalham muito. Durante a semana fazes, sei lá, em 5 dias de trabalho, fazes para aí 4, só trabalho defensivo, posicionamento, bolas paradas. E pronto, acho que é um rigor tático muito, muito, muito grande. Mas depois também penso em outras coisas, na técnica, na definição, no último terço. Mas defensivamente, para mim, melhor. Melhor. Lá está, sendo o Sandro um defesa, acredito que estava aí no paraíso quase, não é verdade? Sandro, nestas idas à equipa principal, cruzou-se também com grandes jogadores. Provavelmente o mais mediático na altura no Génova seria o Pandev, provavelmente. O que é que nos pode dizer acerca deste Pandev? Era realmente um bom jogador? O Pandev era um craque, craque, grande, excelente pessoa. Até hoje falo com ele. Houve até a oportunidade recentemente de assinar pelo clube que ele tem um clube na Macedónia, que era o Academia Pandev. Ele ligou para mim, perguntou se eu queria ir para lá, se estava interessado, mas as coisas não aconteceram, mas o Pandev era 5 estrelas, um craque. E é muito engraçado, o que as pessoas não sabem. É um jogador muito, muito engraçado. Acho que também é interessante perceber estas histórias e estas amizades e estas relações que se vão criando. Claro que é importante ter uma boa carreira, financeiramente ficar estável, mas também é muito isto que os jogadores levam, acredito eu.
Uhum. Sim, nós, o futebol é uma coisa, mas depois fora do futebol somos seres humanos também. E pá, veio umas boas pessoas de Itália, ainda até hoje falamos, mantemos o contacto. E ali foi. Se pudesse voltar, era um país que eu voltava, certamente. Sim, até porque lá está, Itália, do ponto de vista cultural e em termos de paisagens e de cidades, acredito eu que também tenha sido uma boa experiência para si. Muito bom mesmo. Gostei bastante de Itália. E tem assim alguma história, entrando naquele capítulo que falámos há pouco, mais curiosa, mais engraçada, eventualmente? A Itália, acho que não. A Itália, acho que não. Que eu me esteja a lembrar agora assim. Claro, acredito que também apanho um bocado de surpresa, não é verdade? Sim, Itália, acho que Não, mas não. tranquilo, tranquilo. Sandro, eu agora gostava de falar consigo acerca do passo seguinte que tomou em termos de carreira. Lá está, Portugal, Espanha, Itália, tudo países com muita tradição a nível futebolística, mas depois com 21, 22 anos acaba por rumar à Estónia, que lá está, que não é um país com propriamente muita tradição. Uh, ou seja, o que é que leva alguém tão jovem a aceitar uma proposta de um país tão exótico, acho que podemos caracterizar assim, em termos futebolísticos na Europa? Sim. Na altura, acho que foi o facto de ter ficado sem clube durante 4 meses. Estava em casa. Pá, digamos que entrei em depressão por estar em casa, não estar a fazer o que mais gosto, e é um bocado difícil. E na altura apareceu essa oportunidade da Estónia. Pá, eu achei, só quero voltar a jogar, não interessa o valor, não interessa o sítio, só quero mesmo demonstrar aquilo que eu ainda posso fazer. E foi mais isso que pesou na minha escolha. Foi isso mesmo. E o que é que fez, o que é que se passou para ter ficado sem clube durante esses 4 meses? Até porque, tal como disse, tinha contrato longo com o Génova, teoricamente, não é? Sim. O que aconteceu foi, no último ano de contrato, eles não estavam eu não estava nos planos da equipa principal, e na altura eu tinha um empresário que era o Marco Materazzi, que é o irmão do Matteo Materazzi, o italiano. Epá, não nos entendemos, uma confusão, e eu decidi rescindir o contrato com eles. Nisto, acabei por ficar sem clube, rescindi com o Género também, chegámos a um acordo. E pronto, andei ali um bocado perdido. Foi um ano que eu andei, honestamente, andei perdido. E depois, pronto, tive que me acalmar um pouco, sentar com a família, ter aquelas conversas que, pronto, temos que ter. E acabei por ir para o Pastrana. Sim, porque acredito eu que para alguém tão jovem que tinha passado por excelentes clubes, chegar a um momento em que, opá, não tens clube neste momento, profissionalmente aquilo com que sempre sonhaste não se está a concretizar, não deve ser fácil de lidar até do ponto de vista mental, não é? É muito difícil, mentalmente é muito difícil. E hoje em dia eu vejo muitos jovens quando, digamos, por exemplo, são dispensados de Sporting, Benfica, Porto, nunca conseguem voltar ao mesmo rendimento, mentalmente. Porque pá, é um choque, é muito difícil. É muito difícil. Só mesmo quem está dentro do assunto é que consegue perceber. Mas pronto, epá, não podemos desistir, é o que eu digo. Não dá para Sim, desistir. são sempre aprendizagens também. Acredito eu que o Sandro de hoje em dia, se tiver que passar por uma situação semelhante, que até já teve que passar, acredito eu, mais tarde também teve ali um período sem clube, aprendeu a lidar muito melhor com esse tipo de situações. Quando isso acontece, o melhor que temos a fazer é continuar a treinar. Treinar, ser paciente. Pronto, eu sou uma pessoa que tem muita fé também. Rezar, tudo, porque as coisas vão acabar por acontecer. É só uma questão de paciência, foco, que as coisas voltam ao sítio. Sandra, e retomando aqui o plano um bocadinho mais desportivo, pergunto-lhe como é que foi a adaptação à Estónia, como é que descreve o nível do futebol que encontrou no país? A primeira coisa que eu senti quando cheguei à Estónia foi frio. Muito frio, Diogo, muito frio. E depois, futebol, epá, não é tão técnico, é mais físico. Hum, Na altura o futebol ainda estava a crescer na Estónia, mas é um país tranquilo. Pessoas pacíficas, top, simpáticas também. Não tenho nada a apontar à Estónia mesmo. Foi uma passagem tranquila até. Mas lá está, também durou pouco tempo. Acredito eu que o facto de futebolisticamente não ser assim tão atrativo também tenha tido algum peso nessa decisão de não continuar lá, acredito eu.
sim, foram 3 meses, acho eu, se não estou em erro, foram 3 meses, porque foi o que eu pedi quando negociei o contrato, foi o que eu pedi, a duração do contrato foi essa, porque sabia que em junho que ia aparecer alguma coisa, e foi o que aconteceu. Acabei o campeonato, depois tive 2 propostas, do Alavés B e essa do Hermes Aradipo. E pronto, optei pela, digamos, a errada, foi ir para o Hermes, porque as coisas ali também não correram muito bem. Mas pronto, são aprendizagens. Exato. Sandro, eu já tive vários convidados aqui no podcast que passaram pelo Chipre. Muitos deles falaram de questões de salários em atraso ou até de confusões a nível diretivo nos clubes. Vivenciou isso também? Vivenciei isso também no Chipre. Epá, salários em atraso, muitas mentiras. É um país complicado para jogar futebol, porque as pessoas não são de palavra, não são sérias, entende? E pronto, sofri um bocado também no Chipre. E tenho muitos amigos que também jogaram lá e passaram pelo mesmo. É difícil. Acredito que sim, acredito que sim. Mas do ponto de vista mais social, os convidados que tive, tal como referi, também deixam muitos elogios ao país, que é uma ilha bastante bonita, a questão do tempo é interessante. Apesar das coisas, no ponto de vista profissional, não terem corrido tão bem, deu para apreciar essa parte? Deu. Chipre é lindo. Chipre, um dos países mais lindos onde eu já estive. Praia, é uma ilha, mas pronto. Muito boa. A comida é boa. Incrível aquilo. É muito bom. Sandro, chegou a cruzar-se com um treinador português no Chipre, no caso o João de Deus. Acho que não estou a cometer nenhum erro. Há aqui uma pressão extra associada ao facto de ser treinado por alguém da sua nacionalidade, isto é, sente que aquilo que lhe cobram é mais do que aos outros jogadores, eventualmente? Eu não diria pressão. Eu acho que o meu desempenho até é melhor quando o treinador é português. Porque eu sinto é do meu país, ou seja, estamos aqui para ajudar um ao outro, vamos lutar um pelo outro. Eu acho que eu vejo isso mais assim do que pressão. Sim, eu acho que é isso. Sandro, e lá está, referiu aí vários problemas de questões de salariais e assim. Houve algum episódio que o tenha marcado de forma mais profunda, algo mais negativo em concreto? Houve um, sim, relembro-me. Foi quando estávamos a chegar a dezembro e pronto, chegas ao clube e lá e tens o team manager e perguntas ao team manager, então o nosso salário quando é que chega? Eles disseram este mês não há salário. Eu disse, como assim não há salário? Eu disse, não há salário, a equipa não ganha, não há salário. Coisas assim que, epá, coisas feias que ninguém merece passar por isso. Ao fim e ao cabo, nós todos trabalhamos por um propósito, ninguém trabalha de graça, como é óbvio, e tu trabalhas ali o mês todo, dás o melhor de ti, ok que as coisas não correram bem, mas o teu salário tens que receber. Isso, eu acho que é desumano as pessoas que fazem isso, epá, não sei mesmo. É Sandro, muito chegou a passar dificuldades de algum tipo, eventualmente, ou conseguiu aguentar-se bem durante esse período? Não, graças a Deus nunca passei dificuldades nesse aspecto. Também porque, pronto, já estava no futebol há alguns anos e dá para me olhar sempre qualquer coisa. Mas houve pessoas que me cheguei a emprestar dinheiro, a dar dinheiro a colegas meus que não tinham nem sequer para comer. Portanto, epá, é muito feio, é muito difícil. Muito difícil. E como é que é o dia-a-dia de um plantel quando se está a viver isso? Como é que os jogadores têm vontade e força para ir treinar? Não sei. O clima no balneário é sempre mau. Em baixo, pouca alegria, muita ansiedade. E depois isso reflete-se nos jogos. É simples, isso reflete-se nos jogos. Porque uma pessoa quando está feliz, chega ao campo, dá o máximo de si. Agora vais para o campo chateado, a pensar no salário que ainda não recebeste. É muito difícil. Muito difícil. Não rende. Foi também por isso, lá está, teve aqui algumas situações um bocadinho difíceis num espaço de tempo bastante curto, ou seja, sem contrato durante uma fase, foi para a Estónia durante um período de tempo também curto. Aqui esta situação no Chipre foi importante para si regressar a Portugal, pelo menos durante alguns meses, para
acalmar um bocadinho, assentar as ideias, ter algum conforto e depois sim partir para outra aventura? Sim, sim, foi isso mesmo. A minha decisão foi mesmo essa. Eu queria estar perto da minha mãe, da minha família, e já tinha saudades de Portugal, para ser sincero. E depois, sim, foi isso. Quis voltar, jogar um pouco aqui em Portugal e depois arrancar outra vez. E mais uma vez foi para um destino um pouco improvável, não é verdade? Acaba se não estou em erro, era a sexta divisão do futebol inglês. Sim, sim. Como é que surge isto? Como é que aparece esta proposta do Dulwich Hamlet? Foi quando? Foi depois do Covid. Foi através de um empresário também que entrou em contato comigo. E disseram que pá, é uma boa oportunidade de mostrar e eu sabendo que fazendo uma boa época podia facilmente dar o salto para uma League One, League Two, para níveis mais altos. E pronto, a Inglaterra também é sexta divisão, mas os estádios cheios, uma coisa de loucos. Mas pronto, foi assim. Não era o que eu queria logo de início, mas é o que aparece. Muitas vezes é o que aparece. Exatamente, exatamente. Mas eu acho mesmo interessante esta perspectiva de, se formos a pensar numa sexta divisão em Portugal, estamos a falar no campeonato distrital, jogadores que Sim. não são de todo profissionais, que têm que ter outras ocupações, e depois olhamos para a Inglaterra, é um cenário totalmente distinto. Eu acredito que o Santos estivesse só a viver do futebol, na altura também, Sim. e a sexta divisão, com os estádios completamente cheios, é realmente este aspecto de acaba por ser quase o berço do futebol, era importante para si, mesmo estando neste nível, sentir essa envolvência. Era muito importante. Ali, por exemplo, nós estávamos a jogar uma sexta divisão, mas tu não sentes, não parece que é uma sexta divisão, porque a intensidade, a velocidade do jogo, depois tens os fãs a gritar o jogo todo, aquilo prepara-te para algo mais forte. Por exemplo, quando se compararmos uma sexta divisão aqui em Portugal, tem para aí 10, 20 pessoas no máximo, depende dos clubes também. Mas ali em Inglaterra é uma paixão que eles têm pelo futebol e isso ajuda bastante, motiva muito. E tem mais ou menos noção de quantas pessoas é que, em média, estou-lhe a pedir assim um número um bocadinho de cor, quantas pessoas é que assistiam aos vossos jogos? Os nossos jogos lá no Dulwich, quando eu cheguei, a média era 6.000 e pouco. A assistência média era 6.000 e pouco. Eu lembro-me de estar, aquilo está sempre cheio. Sempre, sempre cheio. Portanto, aquilo ali era top mesmo. Eu acho que nem precisamos de ir à sexta divisão portuguesa, basta ir à primeira, que não há, a maior parte dos clubes não tem 6.000 pessoas do estádio. Não tem. Isso é, não sei, é triste. Para a qualidade que Portugal tem, os jogadores de Portugal merece mais. O futebol português merece muito mais, na minha opinião. É também uma questão um bocadinho de mentalidade, não é verdade? Esta ligação, muitas vezes até ao clube da terra, se calhar, lá está, as pessoas que apoiavam o clube onde esteve em Inglaterra eram dali uma comunidade que se virava apenas para o clube da cidade. Considera que isto é também algo importante? Sim, sim, é cultura, como acabaste de dizer, a cultura. Por exemplo, os ingleses têm muito o hábito de chega ao fim de semana, sábado, o que é que vamos fazer? Vamos para o pub, beber uns copos e depois vamos para o estádio ver a bola, por exemplo. Aqui em Portugal não é tão assim. A malta vai para o café, esplanada, fumar um cigarrinho, pronto, outras coisas. E é diferente. Eles ali preferem futebol. É assim, é diferente. Sandra, e lá está, num futebol tão físico, teve assim algum episódio também que se lembra, eventualmente, de algum duelo, alguma coisa em específica, alguma história, vá? Não, só lembro-me do meu segundo jogo. Apanhei um avançado de 2 metros e eu tenho 1,90 m, né? E as bolas de cabeça ele estava a ganhar quase todas. Eu chego ao balneário e o Mr. Sandro, o que é que se passa? Ainda não ganhaste uma bola. Não fiquei sem resposta, né? Mas na minha cabeça pensei, não, tenho que virar isto. Depois pronto, a segunda parte já foi diferente. Mas é Inglaterra muito físico mesmo. Muito, muito físico. E pá, é preciso o caparro para estar ali. Não, mas acredito que também, lá está, tenha sido desafiante para si nessa vertente, não é? Ou seja, testar-se também um bocadinho como central. Sim, sim, sim. Por onde eu passei, acho que foi tudo. Cresci bastante. Todos os sítios onde eu estive, cresci bastante. Seja fora do futebol, seja dentro do futebol. Mas a Inglaterra, sobretudo, pá, nesse aspecto dos duelos,
foi onde eu melhorei muito. Porque em Itália, ok, havia duelos, mas eu com o meu corpo, os avançados não são tão grandes nem tão fortes fisicamente, eu sobressaía muito. Em Inglaterra eu era só mais um ali. Portanto, tinha que fazer algo sempre mais. Aí depois vem a qualidade com bola, a qualidade técnica, o passe e outras coisas que os ingleses não têm como os portugueses. Sandro, e surge depois nova mudança na sua carreira, Mas, ruma, entretanto, à Finlândia. Pergunto-lhe, o facto de já ter estado na Estónia, que, ok, não é o mesmo país, logicamente, mas as condições, pelo menos a nível de clima, por exemplo, são semelhantes, ajudou a que tomasse a decisão de ir para a Finlândia? sim, 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 sim. Porque eu sabia que era um país escandinavo, sabia que fazia muito frio e na altura também fiquei muito, como é que eu explicar? Foi um projeto que me cativou, porque o treinador também era português, o Mr. Ricardo foi uma pessoa que me ajudou bastante, é pá, uma das melhores pessoas que conheci no futebol. O clube também, um clube muito bom, o ACOLU, para quem não conhece, muito bem, muito desenvolvido, excelentes infraestruturas. Depois também os estádios na Finlândia são lindos, são top. Os estádios da Finlândia são, a maioria é artificial, mas o estádio em si, incrível. Sandro, e até em relação a isso, acabo por ter duas questões para si. Primeiro, como é que alguém que, lá está, joga em relevados naturais durante toda a vida, Uhum. é fácil adaptar-se, até porque ouvimos muitas vezes histórias de jogadores que acabam por se lesionar, até ali a nível de joelhos, de ligamentos, por jogarem em sintéticos. Foi fácil fazer essa adaptação? Eu honestamente tive alguns problemas, tive algumas lesões também por causa disso, porque ali é muito sintético, muito sintético. E eu estava habituado a jogar em relvas naturais e também tive alguns problemas por causa disso. É difícil. O corpo tem que habituar. A verdade é essa. E também, em função daquilo que me disse, de um grande desenvolvimento do futebol escandinavo, boas infraestruturas, vê como natural a grande quantidade de jogadores oriunda desses países, como o Odegaard, o Haaland, para falar das maiores estrelas, que se estão a impor no futebol europeu. Acredita que pode ser um caminho que, por exemplo, os clubes portugueses possam explorar? Sim, sim, sim. Honestamente, acho que tem ali muito jogador de qualidade que não, que não aparece. Há muita qualidade ali. Trabalham bastante. Os escandinavos são muito trabalhadores e sérios também. Portanto, e têm muita qualidade, como eu também. É uma questão de oportunidade. É só isso mesmo. Sandra, e pergunto-lhe agora se há assim algum costume dos finlandeses, dos escandinavos, que tenha adquirido de alguma forma. Eu nem sei se esta pergunta faz muito sentido, mas se há assim algo mais característico vá que tenha apanhado deles, digamos assim. Eu não... Desculpa, há uma coisa que eles fazem bastante, mas eu não apanhei porque não consigo entender até hoje o porquê. Um, Ao almoço, eles em vez de beberem água ou sumo, eles bebem leite fresco. E ao jantar a mesma coisa, eu não percebo porque é que bebem leite ao almoço. Normalmente nós aqui bebemos o leite de manhã, não? Tipo, ao pequeno almoço. Eles bebiam ao almoço e ao jantar. Não percebo. E o que é que o Sandro dizia aos seus colegas? Como é que era a interação? Eu dizia, não percebo porque é que estás a beber leite. Leite é para beber de manhã. E eles diziam, não, aqui é assim. Mas pronto, é pá. Cada um com a sua cultura, não? Exatamente, e lá está. Acredito que seja um ponto interessante de conhecer tantos países e uma diversidade tão grande. São estas pequenas coisas que levam, não é verdade? Sim, epá. Mas pronto, ali pá, foi bom, gostei muito da Finlândia. Tenho saudades também dali. E mais uma vez, porque é que a experiência acabou por ser tão curta, Sandro? Não houve a possibilidade de continuar? Sim, foi um ano porque tive algumas lesões nesse ano. Acho que foram 3 ou 4 em musculares, porque não me adaptei ao clima. Depois também o sintético, o artificial, não me ajudou. E foi uma decisão que, pronto, tive de tomar e o clube também entendeu. Preferi ir para um país mais quente. Sim, e a verdade é que deu aqui uma volta quase de 180 graus, não é verdade? 80 Porque graus, exato. passou da Finlândia para o Iraque. Mais uma vez, eu introduzo quase sempre os novos países da mesma forma. Como é que surge esta possibilidade para, mais uma vez, um país fora do comum?
Pois, foi mais do mesmo, o empresário contactou, apresentou uma proposta e pronto. Depois ali, pesou a minha ida para o Iraque foi mais financeiramente, para ser sincero. Financeiramente, epá, foi um... Consegui, digamos, estabilizar. E pronto, foi mais por isso. Porque futebolisticamente, para ser sincero, não é tão desenvolvido como o resto dos países onde eu estive. Mas pronto, eles têm aquele poderio financeiro que alicia qualquer pessoa. Portanto. Normal, normal. Aliás, eu lembro-me de ter falado disso com o Ricardo Valente e com o João Carlos Teixeira, que são dois Sim. jogadores que também Sim. passaram pelo Médio Oriente. Uhum. Pronto, até posso fazer quase a mesma pergunta que lhe faço a si. Ou seja, um jogador chega ali a uma altura da carreira, por exemplo, o Sandro neste momento está com 27 anos, em que percebe que se calhar não vai conseguir chegar a um nível de topo, a nível futebolístico, e começa a olhar mais para outras questões e esta questão financeira começa a ter outro peso? Sim, 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 olha, claro, claro. Eu acho que chega a uma certa idade que tu tens de pensar para ti e dizer, pá, tenho 27, o que é que eu tenho, o que é que eu já ganhei? Quanto tempo é que eu tenho de futebol ainda ao mais alto nível? Pois também nunca sabes quando é que o teu corpo deixa de responder, pronto, de ter a força que tens. E depois sim, é normal, é normal. Esse pensamento acho que aconteça com todos os jogadores. Acho que é um pensamento já geral. Sandro, ainda assim, quando falamos de países mais desta zona, se calhar os primeiros que nos vêm à cabeça é mais Emirados Árabes Unidos, Arábia, países que lá está, que esta questão do luxo fala-se mais. Uhum. Como é que era a realidade que tinha no Iraque, até numa perspectiva de dia a dia, de rotina? Ali, honestamente, a primeira coisa que as pessoas me perguntavam, Sandro, ainda tem guerra? É seguro? Eu dizia, não, top, seguro. Ali estão muito bem preparados, a cada quilómetro tem, por exemplo, um checkpoint de segurança com os militares armados e tudo mais, e andam com os cães também para fazer a segurança. Em termos de luxo, não é um país tão luxuoso ainda, porque está a recuperar-se do que aconteceu nos anos passados, né? Mas pronto, é um país com muito, muito, muito dinheiro, muito, muito dinheiro. Tem o petróleo ali, portanto, ali o que não falta é dinheiro, mas depois também falta um bocadinho de cérebro, né? Que eles ainda não têm, não adquiriram. Mas pouco a pouco, acho que aquilo ali vai melhorar e vai voltar a ser um, um bom país, como é óbvio. Sandro, é certo que era importante sentir essa segurança, porque lá está, falava-se muito dessas questões de guerra e assim, mas ainda assim, o facto de X e X quilómetros apanhar um militar com uma arma e com um cão, não me assustava um bocadinho, não ficava a pensar, pá, que realidade é que eu estou aqui a encontrar? Sim, nas primeiras semanas, sim, ficas assim um bocadinho. Não estás habituado. É um choque, porque nós aqui em Portugal não vemos pessoas com armas na rua. E depois também qualquer civil pode ter arma para se defender, digamos assim. E, e pronto, é um bocado. Eu acho que para estar ali assim é preciso ser forte mentalmente. E pronto, ainda assim me andava sozinho, sem a minha família, sem a minha namorada, portanto tive de me aguentar bem. Sandro, ainda assim, lá está, foi o país com maiores diferenças culturais em relação àquilo que conhecia de Portugal, dos países onde passou? Sim, 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 sim. Eu sou muçulmano, para mim não foi tão diferente, mas tinha colegas que não eram muçulmanos, eram cristãos, e para eles passaram um bocadinho mal ali a diferença de cultura. Lá está, por acaso não sabia, não é? Ainda não tínhamos falado dessa questão, mas acho também um aspecto muito interessante porque eu já falei destas questões mesmo de religião com alguns convidados, mas a maior parte dos casos eram cristãos que muitas vezes iam para países muçulmanos, onde fala com o Tiago Targino sobre as questões das rezas, por exemplo. Um, para si, enquanto muçulmano, como é que era? E nem falo do Iraque, falo mais dos outros países em que esteve. Como é que era Uhum. lidar com essa questão da religião enquanto atleta profissional de futebol? Acho que agora é mais fácil. Está mais fácil porque as pessoas, a primeira pergunta que me fazem, Sandro, qual é a tua religião? O que é que tu não comes? As pessoas preocupam-se, tentam saber tentam saber sobre ti.
E depois, pronto, na alimentação é não comer o porco e sempre que tínhamos os almoços de equipa, antes dos jogos e tudo mais, a minha refeição, se fosse, vá, digamos, não digo porco porque porco não é um alimento que se deva comer antes dos jogos, como é óbvio, né? Mas pronto, assim, como eu vou explicar? Quando era jantares de equipa, assim, entre colegas, sabiam que pronto, é vá, porco não. E pronto, acho que não dificulta muito, muita facilidade, as pessoas tipo, são mais abertas agora também em relação a isso. Sim, e mais uma vez entramos aqui nesta questão da diversidade cultural, que muitas vezes até foi o próprio Sandro que levou para outros sítios, acredito eu, não é verdade? Sim, sim, sim. Sandro, e só mesmo para terminarmos esta nossa conversa sobre o Iraque, gostava de o questionar acerca, lá está, daquilo que ele levou para lá, do nível futebolístico. Já deu aí algumas pinceladas, mas como é que descreve aquilo que encontrou? Encontrei um futebol, como eu vou explicar? Sabes quando vais jogar com os teus amigos e não param, correr a organização tática zero, foi assim. Mas opa, foi uma experiência engraçada. Foi uma experiência engraçada, deu para conhecer boas pessoas também. E pronto. E financeiramente foi muito bom. É o que eu tenho a dizer sobre isso. E lá está, um jogador como o Sandro, que tem uma formação incrível, Uhum. sente-se mais tentado a entrar nesse tipo de jogo ou sente mesmo que tem a missão de tentar puxar o nível dos outros jogadores um bocadinho para cima? Eu acho que sou uma pessoa que tenta sempre puxar o nível do jogo para cima. Tento sempre explicar, olha, não faças isto, não faças aquilo, porque eu dentro de campo sou uma pessoa muito, muito ativa. Portanto, eu tento sempre ensinar qualquer coisa daquilo que sei, do pouco que sei, né? Digamos. Pronto, sou assim. Não consigo entrar em correrias, nada. É calmo. Interessante, é um ponto interessante, acho eu. Sandro, terminamos aqui esta viagem pela sua carreira. Antes de passarmos para o pequeno jogo de perguntas e respostas que tenho, gostava só de perceber se lá está, se sente satisfeito com aquilo que atingiu e que fez até este momento na sua carreira. Uhum. Satisfeito, não. Ainda não estou. Quero mais. Portanto, se Deus quiser, ainda vão ouvir falar de mim, ainda mais, né? Mas não estou satisfeito. Quero mais ainda. Sou bastante ambicioso, por acaso. Nesse aspecto, ainda não estou satisfeito. Não, não. Acho ótimo, acho ótimo. Acho um bom mote para acabarmos aqui esta parte da entrevista. Sandro, então, tal como tinha explicado em off, temos aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas. Eu vou-lhe fazer a pergunta e peço-lhe que responda quase a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Ok. Ou seja, e para começar, pergunto, dos países do estrangeiro onde esteve, qual foi aquele em que gostou mais de viver de forma geral? Itália. O país com a melhor gastronomia. Itália. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas. Atlético Madrid. O clube com os melhores adeptos. Génova. O melhor jogador com quem se cruzou. Mas isto, da minha equipa ou que eu joguei contra ele? Da sua equipa, da sua equipa. Tem que ser o Griezmann. Pois acredito eu que. Griezmann. Lembra-se assim de alguma coisa em específico num treino, algum momento do Griezmann que o tenha marcado eventualmente? Algum gesto técnico ou. Era impossível tirar-lhe a bola na altura. Eu tinha 18 anos, eu sentia muita dificuldade em tirar a bola, mas muita qualidade técnica, o Griezmann. Muito inteligente também. O melhor adversário que enfrentou, isto é, sendo o Sandro, por exemplo, defesa, se houve assim algum avançado que. Pronto, até um bocadinho nessa perspectiva, era alguém com quem travasse ali duelos muito intensos. Uh, um jogador que mais me impressionou. O Jeremy Boga, da Atalanta. Um francês. Incrível. O Boga, assim. Uh, o melhor treinador que teve nestas experiências no estrangeiro? Foi o Christian Stellini. Foi o meu treinador na altura, do Género, que agora está no Tottenham. Uh, um país no qual ainda não jogou e gostava de jogar?
Acho que é gente. Não. França. A sério, num percurso com países tão distintos, acaba por ser uma escolha curiosa, de certa forma. França, sério. França. É um país, acho que é um tipo de futebol em que eu me identifico bastante. Percebo, percebo. E só mesmo para terminar, pergunto-lhe se teve assim algum jogo que não esquece, algum jogo que o tenha marcado de forma especial. Jogo. Hum, Atlético Madrid, Real Madrid. Sub-19. Nunca vou esquecer daquele jogo. Foi quando eu senti que estou aqui. Ou seja, dei o salto mesmo. Jogava, apanhei jogadores muito, muito bons, Borja Maioral, entre outros do Real Madrid. E pronto, é um derby. Jogar um derby, sobretudo em Espanha, foi aí que eu senti mesmo. Até porque o Sandro também chegou a disputar a Youth League com o Atlético, não é verdade? Sim, sim, sim. Jogámos contra os Juventus, Olympiacos, Malmo, Arsenal e depois fomos eliminados pelo Chelsea nos quartos de final. E foi aí que entra o Jeremy Boga, Charlie Muzonda, Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham da Roma. Exatamente. Travou duelos com ele nesse jogo, certamente. Era o Tammy e o Solanke também. Solanke. Incrível. É um percurso fantástico. Acho que lá está, a todos os níveis. Porque lá está, tem a vertente esportiva, a vertente mais cultural. Acho que tem aqui uma carreira incrível até este momento, Sandro, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Sandro, a nossa conversa chega assim ao fim. Só lhe posso agradecer pelo tempo que perdeu aqui nesta conversa. Foi mesmo um gosto para mim tê-lo por cá, portanto, muito obrigado. Diogo, o prazer foi todo meu, obrigado pelo convite. Epá, gostei muito de ter esta conversa contigo e sempre que precisares, epá, tens o meu contacto e vamos falando sempre. Obrigadíssimo e E boa sorte. um conselho, consistência sempre. Consistência e não desistir, é importante. Fica para quem nos ouve e para quem nos vê, já sabem que nos podem continuar a acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco. Sempre. Obrigado, Diogo. Prazer.